Neves, vice-presidente da Beta, Fefe, né? Muitos de vocês aí já devem ter assistido, conhecem, então vai coordenar aqui o painel para a gente. Quero chamar também a cofundadora da Atre, Carla Lins, por favor. Olha aí, vai ver que esse óculos é o meu, gente. Eu não estou percebendo isso, né? Mas eu estou com o meu pendurado aqui, por isso que eu não estou enxergando direito. E também o jornalista e assessor de comunicação da Atre, Jerônimo Rubim. Falei certo? Então, falei. Então, sejam muito bem-vindos ao Abeta Summit, né? O nosso painel agora, né, que a Fê vai coordenar aqui um pouquinho, chama-se Comunicação em Tempos de Crise. Falamos de segurança, a gente também tem que falar de gestão de crise, né? E em crise, Obrigada, em todos os Poli. aspectos. Vou trocar o microfone com você, que esse está melhor. A gente quer deixar outro aqui. Ah, tá bom. A gente quer falar todo mundo junto ao mesmo tempo aqui. Obrigada, Poli. Antes da gente começar, eu vou passar um vídeo para vocês. Acho importante dar uma olhada aqui e aí a gente já bate o nosso papo. Pode passar, Thales, por favor. Boa, obrigada. Vocês viram quantas vezes a gente acabou aparecendo na TV? Esse recorte é de 35 dias, desde o primeiro balão que caiu aqui no interior de São Paulo até um mês e pouquinho depois. Como fala o início do vídeo, foram mais de 300 menções da Abeta na mídia somente nesse período. E não é um dado feliz, no sentido de que, se vocês vissem todas as chamadas embaixo, a gente estava falando de morte, de acidente, negativamente sobre o turismo de aventura. Então, quando surgiu a ideia da gente se reunir aqui para conversar com vocês, foi justamente para falar a importância de tudo isso que a gente passou. As carinhas que apareceram aqui foram os nossos porta-vozes nesse período, né? Nós tivemos dias em que a gente dava 5, 8 entrevistas. Foram quase 50 entrevistas que reverberaram na mídia para ter mais de 300 resultados. Então, nós tivemos que pegar todas essas informações, entender que o mercado estava em crise, absorver as informações e aí trabalhar elas, né? Então, hoje eu sou vice-presidente da Abeta atualmente, mas eu sou publicitária, eu tenho especialização em marketing estratégico e trabalho com comunicação há muito tempo. Quando da diretoria de comunicação, que eu estava no mandato anterior, nós construímos uma realidade de comunicação para a Abeta, que é o desejo que os nossos associados entendam e tenham também, que é para a gente poder se preparar para quando acontecer esse tipo de coisa, né? E eu convidei hoje para estar aqui comigo a Carlinha, que ela é a cofundadora da Atre, que hoje é a empresa responsável pela assessoria de imprensa e as redes sociais da Abeta, e também o Jerônimo, que está junto na equipe dela, é jornalista e ajudou a conduzir todo esse momento. Então, eu vou pedir para que eles se apresentem e me digam também o que aconteceu nesse período e por que é que vocês estão sentados aqui, porque qual foi o papel de vocês nesse momento? Tá. Boa tarde a todos. Eu já atuo com assessoria de comunicação há mais de 20 anos
e se tem uma certeza nesse mercado, né, independente da atuação do cliente, é que a gente vai ter um momento de crise. A diferença é estarmos preparados ou não. E o Jerônimo, que é o atendimento da Beta, falou uma frase que ela é dolorida, né, Fernanda? A gente comentou sobre isso, mas ela é muito verdadeira, né? E talvez seja a grande mensagem que a gente pode trazer para cá, e aí vamos entrar, né, nos cenários e nos detalhes desse período, mas é a oportunidade, né? A oportunidade de passar a mensagem que precisa ser passada. Na sala anterior ali, o Ricardo falou sobre educar os nossos clientes, né? Ensinar. Então, nós estamos numa era onde muitos especialistas de comunicação falam que a reputação é ouro, né? E vamos falar sobre isso, porque a gente é inundado por informações, mas não por conhecimento. E, felizmente, né, no ocorrido, a Beta estava preparada, né? Os porta-vozes da Beta estavam preparados. E tem uma frase que eu gosto muito, que diz que a reputação é construída nos dias bons para ser testada nos dias ruins. E foi um pouco o que a gente conseguiu trabalhar, né, Jerônimo? Então, só costurando, para não falar muito, porque 3 pessoas da comunicação aqui, a gente vai tentar ser bem objetivo. Eu já, enfim, trabalho há 20 anos, e eu recordo que a minha primeira crise que passei, eu trabalhava na Infraero, em Florianópolis, a cidade de onde a gente vem, e um avião teve um acidente na pista, eu tinha 19 anos, e aí? O que a gente faz, né? Como a gente comunica, como a gente deixa as pessoas seguras, como a gente leva a informação apurada. Então, é um pouco disso que a gente vai tratar hoje aqui, né, Jerônimo? Oi, boa tarde a todos. Sou Jerônimo Rubinho, trabalho há mais de 15 anos com jornalismo. E eu estava num parque jogando futebol com meus filhos quando eu recebi uma ligação da Carla dizendo: aconteceu um acidente gravíssimo. Já tinha acontecido um acidente antes, esqueci o nome da cidade do interior paulista, mas morreu uma pessoa grávida, uma mulher de 27 anos. E a gente já estava trabalhando na comunicação como a gente ia falar sobre uma coisa que a Beta vem falando há 20 anos. Quando aconteceu no sábado um acidente em Praia Grande, no sul de Santa Catarina. E eu larguei tudo, levei meus filhos para casa, e eu entendi que naquele momento houve uma pequena discussão no grupo da comunicação como a gente deveria abordar isso como a Beta. Não era um associado à Beta, mas era sobre o turismo de aventura. E a gente entendeu, quando os sites começaram a replicar a notícia, que aquilo ia ser muito grande. E eu usei a palavra oportunidade, que é uma palavra que, naquele momento, era horrível de ser usada, não era uma oportunidade, e que a gente não deveria surfar na tragédia, pelo contrário. Mas era uma oportunidade de falar sobre o que a Beta está falando há 21 anos, que é segurança no turismo de aventura. Então, naquele momento, nós fomos os responsáveis por fazer o meio-campo, mas esse trabalho, eu queria dizer, ele já estava sendo feito há mais de 21 anos. Então, quando aquilo estourou, a Beta já estava pronta para falar sobre o assunto, a Beta já tinha porta-vozes preparados, foram 5 porta-vozes que a gente conseguiu elencar. Então, foi um momento em que eu acho que a Fernanda ficou meio receosa de falar em algum momento, né, Fernanda? E eu não sei se a gente deveria falar sobre isso, não sei se eu estou preparado. Eu falei, não, a gente, como associação, com certeza está preparado. Então, é só falar. O que eu falo, Jerônimo? É só falar o que você tem falado há muito tempo. Você se gabaritou para estar aqui nesse momento, então você sabe o que falar. Então, foi repetitivo, mas o trabalho, pelo que eu tenho entendido, eu estou com essa conta, estou atendendo a conta da Beta há menos de 6 meses, talvez. Uhum. Mas eu tenho entendido que o trabalho da Beta, ele é um trabalho de formiguinha e ele é repetitivo. Porque as normas de segurança elas podem ser atualizadas, novas conquistas são feitas, mas o trabalho é sempre o mesmo, né? É o trabalho junto ao gestor público, é o trabalho junto ao empresário, e naquele momento a gente sofreu uma avalanche de pedidos de entrevista, porque uma semana antes, quando houve o primeiro acidente, eu estava com um release pronto sobre o que eu entendi que era o cerne da Beta naquele momento, um dos cernes, né, da atuação, que era o sistema de gestão de segurança. Então, eu fiz um release bem completo com dados do turismo, crescimento do turismo, acidentes, informalidade, depoimentos do Evandro, depoimento do Luizão.
E esse release ele foi publicado por alguns, como o Correio Brasiliense, foi publicado por alguns jornais importantes uma semana antes. Então, quando estourou o caso de Praia Grande, a imprensa precisava de gente para falar, porque a imprensa ela tem uma agenda própria, né? A imprensa está olhando para cá, agora não, aconteceu um acidente, então a gente vai olhar para cá. Então, tudo é muito efêmero, assim, na mídia, pode ser muito efêmero. E quando eles procuraram porta-vozes, eles viram uma matéria da Beta, publicada, porque eles publicaram o nosso release. A Beta pode ser um porta-voz, vamos conversar com a Beta. Então, acharam o nosso telefone, começaram a procurar a gente, e aí veio o Globo, e veio o Band, e veio o Record, e veio o Deutsche Welle, e veio o Folha de São Paulo, o Estadão. Então, o que eu queria dizer nesse momento inicial é que o trabalho da assessoria de imprensa ele foi essencial para fazer esse meio-campo, mas a reputação da Beta já havia sido construída por todas as pessoas que passaram por lá e ajudaram a Beta há mais de 20 anos. Eu acho que isso é importante dizer. Perfeito, obrigada. A questão que a gente fala da oportunidade, especificamente, né, foi numa reunião que a gente estava tendo ali de início, e qual foi a grande questão da gente perceber? Essa é a oportunidade da Beta, como autoridade, consolidar ainda mais a necessidade de capacitação e segurança no mercado. Então, foi isso que a gente entendeu a oportunidade. Se infelizmente aconteceu isso e nós precisamos falar, essa é a oportunidade da gente falar ainda mais sobre a necessidade de capacitação e segurança. Então, assim, a gente está falando de uma associação que já tinha uma assessoria há algum tempo, né? Mas como que a gente coloca isso nas nossas empresas? E esse é a grande questão aqui. A Carla e o Jerônimo, como eles são da ATRE, eles têm papéis diferentes. Então, uma parte constrói a estratégia e o planejamento para a crise e prepara. Então, a missão da Carla, como coordenadora de toda essa informação, é preparar os porta-vozes. No caso da Beta, como o Jerônimo disse, a gente está há muito tempo no mercado, então a gente já estava preparado para falar aquilo. Mas, eventualmente, dentro das empresas, não tem. Então, o que eu falo? A minha empresa, em específico, a gente já fez 2 vezes media training. O que é isso? É reunir as pessoas as quais podem falar da empresa e orientar como elas vão falar sobre a empresa. O que acontece? Quando tem um acidente ou um incidente, a gente não pode calar. Não pode. Fechar a porta, não vou atender telefone, a pessoa vai estar na porta da tua casa, acabou, não posso, não vou falar nada. O que a gente precisa fazer é se calçar de informações antes de falar. Então, até isso a gente trabalha pela assessoria de imprensa. Nós vamos entender o ocorrido e voltaremos a falar. Então, se sabe que existem profissionais de comunicação capacitados que estão junto com a empresa reunindo informações para daí sim abastecer a mídia, né? O que aconteceu no caso do balão de Praia Grande, por exemplo, o piloto foi falar no Fantástico. E aquilo, para quem trabalha com comunicação e sabe a importância de se preparar, ficou muito claro. Ele estava despreparado, estava emocionalmente abalado. Muito provavelmente, ele nem deveria ter aparecido para falar naquele momento. Era uma assessoria de imprensa que estava com ele. Isso não quer dizer que ele precisa calar, mas ele não estava preparado emocionalmente para aquilo. E acaba que a gente fala o que não deve, a gente fala de certezas que não são certezas, e depois a gente não consegue voltar para trás. E, em específico, no momento em que as redes sociais faz tudo ser muito rápido. Hoje em dia, não é, parece que aconteceu um acidente. 5 minutos depois, está nos principais portais o vídeo do acidente. Então, a gente vê coisas horríveis. O que a assessoria de imprensa faz também neste caso? Procura os veículos, se é o cliente que aconteceu, procura os veículos, pede para retirar, porque isso é uma irresponsabilidade, muitas vezes, não se sabe o que causou aquilo, até que se faça a perícia, entenda o que de fato aconteceu, e aí sim posicione. Porque o que a gente sabe é que pode destruir a reputação de uma empresa para sempre. E não só isso, né? A gente está falando de destruir a reputação, muitas vezes, de um destino. Eu faço tudo certo. Eu tenho a implementação do SGS. A minha empresa é toda correta. Mas o meu vizinho do lado não é, o acidente foi com ele e eu sofri. Pois é. Por isso que a gente precisa capacitar todo o trade. Por isso que a gente precisa ter certeza disso. A nossa primeira ação, quando caiu em Santa Catarina, Praia Grande, foi saber, é associado? Por que isso? A gente agiria diferente? Não, mas a gente daria suporte para este associado.
Não é que a assessoria de imprensa da Abeta iria assumi-lo, mas nós iríamos orientar em como ele iria gerenciar a crise dentro da sua empresa. Então, a associação também serve para dar este auxílio. Só que é muito difícil pegar uma empresa, e às vezes um jornalista que não é do setor, pega a empresa e fala, olha, meu balão caiu. Mas a gente não sabe como que é. O assessor nunca trabalhou com isso, nunca trabalhou com turismo de aventura, não sabe que empresa é essa, onde é que fica, se tem norma, se não tem, qual é o critério, quais são as obrigações. Até conseguir que ele entenda tudo isso, a crise já passou e a imagem já foi para o pé. Então, a gente está aqui debatendo hoje, né, justamente para que a gente consiga trazer essa consciência. A crise, ela pode acontecer. Trabalhem com a possibilidade dela acontecer. Preparem-se para isso. Se nunca acontecer, ótimo. Mas se acontecer, nós estamos prontos, né? E aí, nessa missão de construir o planejamento, a estratégia, eu te pergunto, Carla, quais são as principais dificuldades de acessar a informação, no nosso caso do turismo de aventura, né? Que, eventualmente, os acidentes podem acontecer até em áreas remotas. Qual é a ação? Primeira ação, aconteceu. O que tu vai fazer? A gente tenta sempre desenhar ou busca sempre desenhar uma estratégia que seja customizada ou que atenda às características de cada negócio, né, e de cada região. Tem alguns pontos que talvez aqui seja meu primeiro grande alerta, né? Provavelmente todo mundo conhece um jornalista, ou jornalista da cidade, ou tem o contato, ou já deu uma entrevista alguma vez da vida. O meu primeiro alerta é: jornalista não é seu amigo. Principalmente em momentos de crise, né? Por quê? Porque ele precisa da informação, ele precisa publicar. E só complementando o fatídico sábado, né? O Jerônimo estava no parquinho com os filhos. Eu estava de férias no exterior, 5 horas à frente daqui, indo para um compromisso. O jornalista, o primeiro a ligar foi da Globo News, e ele falou: eu preciso em 2 minutos, né? Então é muito rápido. Qual a diferença? Estarmos preparados. Então, o que a gente sempre orienta é entender dentro do seu negócio quem vai ser o porta-voz. Porque, às vezes, ocorreu algo, vai chegar uma equipe de televisão, rádio, enfim. Falem aqui, eu preciso de uma informação. E talvez um colaborador ou uma pessoa que não tem as informações completas vai lá e vai falar. E, uma vez dito, a correção é muito difícil, né? A correção é muito demorada, porque, às vezes, A vira B e virou verdade, né? Principalmente nessa época de redes sociais. Então, o primeiro passo, Fernanda, eu acredito que é a gente definir e entender dentro do seu negócio quem é o porta-voz. E a gente criar um manual de crise, né? Então, ocorreu algo... reúne os sócios, reúne jurídico, reúne comunicação, apura os fatos, né? Tenha um vocabulário propício para isso, né? A gente diz que é super importante ter as keywords para os diferentes momentos do negócio. Então, a gente, jornalisticamente, né, e a orientação que a gente passa, não é acidente, é o ocorrido, né? Não são os danos, são as consequências. Não tenham a resposta, estamos apurando, iremos publicar, divulgar ou comunicar depois. E jornalisticamente, e pensando em comunicação institucional, né, em comunicação estratégica, não tem nada pior, e provavelmente, né, quem consome imprensa já deve ter dito: tentamos contato com fulano e ele não respondeu a nossa mensagem. Então, como a Fernanda disse, não dá para desligar o celular. Né? Não dá para fingir que não aconteceu, porque vai ser divulgado. E se está bombando na internet, mais ainda, né? Porque a imprensa vive de fatos. Então, diria, preparar porta-voz, né? Estar organizado da porta para dentro. E não é só grandes acidentes, né? Teve um cancelamento por questões climáticas, lidar com o cliente é muito difícil, e a comunicação é essencial nisso, né? Então, estarmos preparados da porta para dentro e entender qual é o risco do negócio. Porque o teu negócio vai ter um risco e de outra empresa, em outro estado, em outra cidade, os riscos são diferentes. Então, ter, de fato, essa autoanálise, né? O Evandro falou ali antes, né, de 60 riscos e viraram centenas, não foi alguma coisa assim, né? Eu não lembro os números com precisão. Então, a gente conhecer quem somos, né, como negócio, quais são os meus riscos, né, e como eu vou lidar
com cada um deles. Eu penso que é o primeiro passo, né? Entender, pode ser o nosso sócio, mas ele tem uma comunicação, ele fica nervoso, ele não olha para o jornalista, então o corpo fala, né, muito nesse momento. Então a gente precisa saber quem que pode representar e saber o que dizer, né? Então não é responder tudo que o jornalista fala. Perfeito. A gente faz os nossos negócios, até pelo SGS, inventário de risco. E por que não inventário dentro desses riscos das possibilidades de resposta para ele? Desculpa, porque muitas vezes, aqui eles estavam falando antes sobre como a gente evitar acidentes dentro dos negócios, né? A gente fala de seguro, a gente fala de SGS, a gente fala de risco, a gente fala evitar acidente, mas a verdade é que, quando acontece, nós, comunicação, somos a primeira a saber, a primeira a sofrer, porque vai para a rede social, porque vai para o jornal, porque o jornalista está batendo na porta. Eu nem sabia desse dado. Eu preciso de alguém para daqui 2 minutos. Tipo, gente, é muito raro a gente conseguir alguém. Mas o Jerônimo, e é por isso também que o Jerônimo está compondo muito aqui a mesa, eu falei para ele, o trabalho que ele fez foi muito ágil. Porque não só ele já conhecia quem eram as pessoas que poderiam falar naquele momento, como ele fez questão de alinhar os discursos entre os porta-vozes. Ele ia lá, conversava com a mídia, botava o porta-voz e depois voltava para o próximo e dizia, acabamos de falar uma entrevista aqui que foi falado isso, isso e aquilo, reforçando os pontos. Ele mencionou que eu estava insegura e eu liguei para o Luizão e ele me disse o seguinte, fale obviedades. E eu falei, como assim? O que você sabe que a gente tem que fazer? Não, a gente tem que estar preparado, se precaver, conferir as empresas, sistemas de gestão. Ele falou, é isso que a gente vai falar, porque é isso que eles querem ouvir, né? E aí uma pergunta que eu fiz pro Jerônimo, que eu vou aproveitar para fazer ele aqui, vou aproveitar para fazer novamente com ele aqui, as pessoas que entram em contato com você, porque entenderam através de uma matéria jornalística que saiu em alguma mídia, sabem de fato o que é a Beta e o trabalho da Beta, ou viram e entraram em contato contigo? Eu vou só fazer uma observação de por que eu perguntei isso para ele. Porque será que a gente está preparando de fato todo o nosso chão e as pessoas já sabem o papel da Beta? Ou esses jornalistas não sabem nada do turismo de aventura? Porque isso é uma resposta para a gente mesmo, né? Vai lá. Eu acho que as duas coisas. Eu acho que o jornalismo, como eu falei antes, ele aponta para onde está a notícia naquele momento. E, às vezes, o produtor ele tem 2 minutos para resolver uma pauta, porque ele precisa entrar ao vivo e ele busca a primeira referência na internet, ou alguém que ele já conhece. E por isso que esse trabalho ele tem que ter sido feito antes da crise, né? Todo esse trabalho de base tem que ter sido feito antes. E o trabalho com a imprensa é um trabalho de autoridade, né? Você, como Associação Nacional ou como empresa de turismo em Florianópolis, em qualquer lugar, você vai criando autoridade para que no momento X a oportunidade, entre aspas, se apresente. Nesse caso, foi a oportunidade de conscientização do que já havia sendo feito. Porque o trabalho, o Evandro falou aqui em conscientização do consumidor. Quase todo mundo consome mídia, né? Consome mídia X, Y ou Z. Mas esse trabalho, no momento em que você vai e fala diretamente com as milhões de pessoas, porque a gente falou com milhões de pessoas, nesse período de 30 dias. E quando você faz esse trabalho, é um trabalho de conscientização. Então, tem gestor público assistindo, tem empresário assistindo, tem gente da pequena prefeitura, da grande prefeitura, do governo do estado e tem os consumidores. Então, em dado momento, a gente começou a mudar um pouco o discurso e começou a falar muito sobre como os consumidores deveriam procurar empresas cadastradas, empresas credenciadas, com gerenciamento de risco, para poderem evitar um acidente. Né? Como o Evandro falou, a gente quer que as pessoas cheguem e voltem para casa exatamente como chegaram. Então, esse trabalho também é um trabalho de educação, e esse trabalho de educação ele tem que ser feito também através da imprensa. E a imprensa também precisa ser educada, esse é outro trabalho. Então, o trabalho da assessoria de comunicação, ele não é só o meio-campo, mas ele é também a educação de como se fala na empresa e como esse assunto deve ser abordado pela imprensa, porque a imprensa também não tem o conhecimento, né? A imprensa acaba sendo muito superficial, muitas vezes, porque está farejando sangue, está farejando uma tragédia. Então, esse é um trabalho bem importante. Qual foi a tua maior dificuldade, assim, quando recebeu as pautas?
Bom, é uma avalanche, né? Uma avalanche de pedidos. A Carla foi me repassando, a Carla perguntou, tu precisa de ajuda? Eu falei, por enquanto estou conseguindo dar conta, porque ela estava aí do outro lado do mundo. Eu acho que, assim, na verdade, houve o facilitador foi a Beta estar muito preparada. Eu acho que teria sido muito, muito difícil se não houvesse porta-vozes capazes, se não houvesse uma história, né, que a Beta já tinha construído. Eu acho que, assim, eu acabei fazendo um meio-campo naquele momento, mas a Beta facilitou muito a relação com a imprensa. E a dificuldade foi manejar, na verdade, né? Todo dia, E assim, foram, acho que 3 ou 4 dias de grande avalanche, de grandes pedidos, depois foi rareando, né? Mas nesses 3, 4 dias foi trabalho de 12 horas, assim, trabalho intenso. Teve o caso da Juliana Marins também, na Indonésia, depois, que voltou a reacender o debate, né? E naquele momento, o entrevistador, porque o entrevistador está saindo de uma notícia que está falando sobre política, e de repente ele cai em turismo de aventura. Ele não sabe nada sobre turismo de aventura. Ele quer colher informações que ele acha importante naquele momento, mas ele não tem esse conhecimento. Então é uma questão a gente também, com o produtor, alinhar o que pode ser falado, o que não pode ser falado. A gente negou entrevistas, porque nenhum dos nossos porta-vozes é especialista em balonismo. E as pessoas queriam falar sobre balonismo per se, né? Como é que funcionam as regras, tal. A pessoa talvez mais capacitada tenha sido o Luizão naquele momento para falar um pouco, mas ele falou também em todas as entrevistas, não sou especialista, a Beta não pode falar sobre balonismo per se. Então é também esse trabalho de educação e conscientização. Não, perfeito. E é isso, assim, aqui a gente mostrou só as matérias que a gente saiu na TV, né? Mas teve TV, teve escrito, teve rádio, a gente fez ao vivo no YouTube. Então, assim, foram muitos dias de assédio, vamos dizer assim, à informação que a Beta tinha, e a gente foi construindo. Então, volto a dizer, né, a nossa missão aqui, falando justamente em comunicação em tempos de crise, fica muito claro na fala dos especialistas nisso, que a gente precisa estar preparado. A gente precisa saber o que falar. E a gente precisa preparar as pessoas, né? Nos 2 media trainings que eu mencionei com vocês e que os porta-vozes foram preparados, nós também orientamos aos colaboradores de não falarem nada. Vocês não falam pela nossa empresa. E é muito duro falar isso para eles, porque eventualmente pode sentir, nossa, não tem importância. Não, você tem. Mas a gente precisa primeiro fazer a cariação de todas as informações e quem vai falar é a pessoa principal, que vai ser a cara até o final. Então, essa preparação é a parte fundamental que a gente tem, né? Mas, ainda assim, falando nisso, a gente ainda estava debatendo ainda há pouco, eu e a Carla, tem uma questão que é muito importante na assessoria de imprensa, que muitas vezes a gente, como consumidor de imprensa, de informação, de notícia, não se dá conta. Mas, para comprar um pedaço de um jornal, de uma revista, 30 segundos no Fantástico, tudo isso é muito dinheiro. Então, a assessoria de imprensa ela também tem essa missão de contabilizar monetariamente o quanto que a gente teve de impacto. Isso não só para a gente perceber a quantidade de pessoas e de verba que a gente teria que colocar para falar bem da Beta lá e nós somos colocados espontaneamente porque somos autoridades, mas para a gente entender o quanto volume financeiro isso seria se a gente tivesse total descontrole da crise. Se essa empresa fosse sendo falada em todas as matérias, a gente contabilizar o tempo, ou a centimetragem, né, Carla? Eu já vou passar a bola para ti. Que isso custa. Porque quando a gente fala em... Por que a assessoria de imprensa existe? Né? Deixa eu voltar um passinho para trás, acho importante a gente falar isso. Porque na nossa rede social, no nosso site, a gente fala, nós somos bons, a gente sabe, a gente tem, a gente está anos de mercado, é o clássico eu sou o melhor em, né? Quando a gente passa pela assessoria de imprensa, é um jornalista ou um veículo endossando a nossa informação. Então, ele está afirmando isso. E isso nos constrói autoridade. E é por isso também que, hoje, cada vez menos, porque as mídias mudaram, a gente tem muita coisa online, mas é por isso também que um minuto no Jornal Nacional, no Fantástico, custa muito. Porque todo mundo tem o desejo de estar ali, porque está endossado por quem? Pela Globo, a maior emissora de televisão do nosso país. Então, se está lá e tem esse valor comercial de propaganda, quando a gente está como jornalismo, também tem. Então, é importante a gente se preparar.
A Carla ela fez um levantamento de números, e agora eu vou passar a bola para ela, porque eles são impressionantes. E porque a gente estava lá, né? A gente fez a contabilização como a Beta. Mas as empresas que passam pela crise precisam saber também o quanto de mídia e impacto tem quando estão lá. E aí vamos pensar nisso para o positivo. Vamos nos preparar para o positivo e não para o negativo. Porque dentro da crise aconteceu no teu negócio, você pode sair na TV, mas você saia preparado. Então, enquanto isso é bom, grande, quando é positivo, mas quanto é muito pior se essa notícia é negativa. Então, vamos nos preparar para isso. A gente, na comunicação estratégica, né, na comunicação empresarial, a gente usa a base da tabela publicitária, né, que são os anúncios que as empresas compram nos veículos, como uma referência, né? Porque, assim, vamos ser bem honestos que a nossa reputação, o nosso nome, ele tem um valor intangível, porque é tudo aquilo que a gente foi construindo ao longo da vida. Mas um exemplo do Jornal Nacional, os produtores recebem 1000 pautas nos seus e-mails todos os dias. Quando eu vejo que é uma fonte consolidada, um porta-voz que fala bem e um assunto que é de interesse público, da maior parte da comunidade, eu já ganho, né, aquele endosso daquele jornalista. Com certeza, nesses 30 dias, né, mas principalmente nos 10 primeiros dias da crise que vivemos e que conduzimos, a gente passou de 60 milhões de reais em retorno de mídia. Significa que, se a Beta quisesse aparecer e comprar espaços publicitários, ela teria gastado algo em torno disso. Para vocês terem uma ideia, 1 minuto no Jornal Nacional vai entre 1.800.000 a 2 milhões de reais. Então, a gente está usando isso muito ao nosso favor, né? Nessa semana saiu uma matéria na Folha de São Paulo, com a Luísa Pastor, que fala muito de turismo, já falava da Beta, né? Mas ela recorre a gente pedindo informações, então mostra, né, o nosso objetivo como assessoria de comunicação é que o jornalista a gente sugere, né, pautas e assuntos, mas que o jornalista procure, olha, eu quero falar sobre turismo de base comunitária. Não, vou chamar a Beta porque eu sei que eles têm associados ou vão nos indicar porta-vozes. E a Luísa Pastor falou na semana sobre o Abeta Summit, que estaríamos aqui, enfim. A setimetragem da coluna dela, 723 mil reais, né, para falar sobre a Beta. Qual a relevância disso, né? A gente não coloca, não quer ser só pelo valor numérico, mas como a gente está conseguindo ter espaços e fazer essa comparação mesmo, né? Porque às vezes a gente vai lá, gasta um dinheiro homérico ali com anúncios, mas numa mídia espontânea vai um porta-voz que destrói tudo aquilo que a gente está construindo porque ele não estava preparado. E então é importante a gente ter a noção do valor desses espaços mesmo, né, Fernanda? Perfeito. Eu sei que Jerônimo tem mais uns números para apresentar para a gente, não tem? Você não disse que tinha a sua apresentação para botar os números aqui? Não, eu já falei sobre isso, era sobre a Luísa Pastor, porque então ela tá bom. cita no texto dela, ela cita... Roubou a pauta. Roubou a pauta. Não, mas ela cita o Luizão, uma frase do Luizão que eu peguei com ele, e o parágrafo posterior há muito tempo a Beta vem falando sobre turismo de aventura. Então, é um reconhecimento na Folha de São Paulo de que há muito tempo a Beta fala sobre o assunto. Então, isso quer dizer que é referência na área. Então, Sim, isso é muito legal. importante. E é importante falar que, assim, né, o trabalho já é difícil de sair nos jornais locais. A gente estava lá em jornais nacionais. A gente sabe que isso foi porque houve o acidente e nós fomos procurados. Primeiro, vou reforçar, fomos procurados porque somos autoridades, o que já é muito positivo. Mas isso também vai nos ajudar num futuro, que foi o que aconteceu aqui no Summit. Então, a comunicação na assessoria de imprensa ela está sempre ligada e a gente consegue bons resultados e está nos maiores veículos. Aliás, tu quer citar quais foram os maiores, por favor, que a gente estava? Teve 2 ao vivo na Globo News, teve no SBT Nacional, Deutsche Welle, Jornal Nacional, Jornal Hoje, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Veja, UOL teve ao vivo também, CNN, enfim, os maiores, e isso vai escalando, né? Veja, isso vai escalando porque daí todo mundo vai reproduzindo. A EBC, que é a Agência Brasil,
Isso foi reproduzido em diversos pequenos sites pelo Brasil inteiro e isso vai escalando. Mas a Beta, como referência nacional, é uma coisa. Se você tem uma empresa numa cidade menor, de 100 mil habitantes, 50 mil habitantes, você também pode virar referência naquele momento para aquela cidade, para aquele contexto. E esse trabalho ele pode ser feito, dependendo da história que você tem, ele pode ser feito, ele vai ser feito um planejamento, mas você pode começar um trabalho de assessoria, de contato com jornalistas, para virar referência na sua área naquele momento. Caso aconteça um acidente, né, torçamos que não, mas caso aconteça alguma coisa em referência àquilo, você já é uma autoridade naquele contexto. E isso pode ser aumentado com o passar do tempo, né? Então, o trabalho da assessoria é muito esse. Ele pode ser desse tamanhinho ou pode ser nacional. A gente está falando de um exemplo muito grande, né? Que às vezes a pessoa acha que não cabe, mas pode ser sim replicado numa cidade de 10 mil habitantes. Perfeito. Mas mesmo a Beta, né? Se a gente vai falar de algo positivo como congresso, a gente conseguiu falar em todos esses canais que você acabou de mencionar? Não Não. conseguimos. Por quê? Porque era dentro de uma crise. Era o que o país queria ouvir. Então, assim, a gente estava lá preparados, ainda bem. E a gente tem que cuidar disso, porque pode ser com as empresas de vocês, né? A gente trabalha muito para que não aconteça, mas pode ser. E aí, se são vocês citados em tudo isso e não estão preparados, quantos milhões, repete para mim, Carlinhos? 60 milhões? 60 milhões de reais para reverter a imagem? Não tem mais empresa. Não tem a Beta, por óbvio que já é grande, mas não tem mais nenhuma empresa. Então, é preciso cuidar com isso, né? E aí, assim, a gente também vem falando muito que em tempos de redes sociais, que eu mencionei algumas vezes, a gente tem hoje a inteligência artificial, que ajuda a proliferar um monte das fake news que a gente já ouviu muito. Muitas vezes chega lá para a gente não sabe o que é verdade e o que não é. O próprio caso do balão, né, que foi o maior ali em Praia Grande, não foi o primeiro, mas foi o maior, saiu tudo. O extintor, o piloto caiu, não caiu, pulou, empurrou, não era, não sabia, ele era grande, pequeno. O tempo todo saíam coisas que vinham do arco da velha. Mas a boa notícia é que a internet está se movimentando também para melhorar essa questão, né, Carla? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente sobre como a assessoria de imprensa é importante na era da inteligência artificial. A gente tem que sempre pensar que o algoritmo ou que os robozinhos eles estão para nos ajudar, né? Não vai substituir. Não vai substituir um jornalista que vai lá, que apura, que olha nos olhos de um familiar ou de um empresário e que vai fazer uma entrevista. Eu tenho uma briga eterna com o meu chat GPT, porque ele não entendeu os dias da semana ainda. Eu acho que ele só funciona em anos bissextos, porque eu coloco uma data. Se a gente abrir o meu chat GPT agora, ele vai dizer que é 6 de setembro, sexta-feira. Ele não consegue entender. Então, a gente precisa do valor humano, né? Do valor do jornalista. E com essa última atualização do 5.0, ele está usando citações e referências na imprensa para pesquisa. Então, ele nos ajuda, né? Otimiza o tempo, otimiza ideias, né? de temáticas, mas o jornalismo, creio eu, que continua muito vivo, principalmente para passar por cima da superficialidade, né? E para não ter replicação de erros, né? Porque a inteligência artificial está sendo treinada por nós, humanos, né? E ainda tem muitos erros. Então, a assessoria de comunicação, né? O estar sendo visto, estar sendo falado, ele vai ajudar, né? Na pesquisa da inteligência artificial, sem dúvida nenhuma. Mas sim, né, caímos em informações erradas, caímos em dados errados. Então, a importância de cuidar dessa reputação e de ter uma estratégia, né, de médio a longo prazo é extremamente importante, né? E aqui é importante destacar que tu não constrói uma reputação, tu destrói uma reputação da noite para o dia, mas tu não constrói ela da noite para o dia, né? Estar disponível para a imprensa, falar verdade, né? A gente, como assessor de imprensa que está do outro lado do balcão, somos jornalistas também, né? Eu sou jornalista, o Jerônimo é jornalista, a Alessandra da nossa equipe é jornalista. Então, a gente tem um tratado com a verdade, né? A gente vai direcionar ou divulgar informações na hora certa. Mas a gente tem que falar a verdade.
Então, é muito importante o papel do jornalista ainda, né? E cada vez mais nesse cenário da inteligência artificial, da informação muito rápida e muito superficial. Sim, se até os desenvolvedores, né, do ChatGPT entenderam da assessoria de buscar as informações, a gente está indo num caminho bom, mas é isso, né, como eu falei do endosso. Mas acho importante, depois de todo esse debate, a gente tem que encerrar, infelizmente, a nossa conversa aqui. A gente veio falar um pouco sobre isso, né, como a gente se prepara para uma crise, mas a gente também sabe que a realidade de muitas das empresas, dos associados da Beta, são empresas muito pequenas, né? A Beta hoje tem uma assessoria de imprensa que ela é recorrente. Eles estão com a gente há mais de 3 anos, todos os dias, né? A gente tem essa recorrência. Mas a gente também tem consciência de que nem toda empresa consegue ter essa estrutura de comunicação por trás. E aí, o que eu faço? Por onde eu começo? O que eu posso dizer para vocês? Organizem um documento com todas as informações da empresa de vocês. Quanto tempo de mercado, quem são os sócios, quais são as atividades, como é que elas funcionam, quais são as normas específicas. Isso é fundamental para... Eu vou ter que acontecer alguma coisa, eu vou ter que orientar alguém, eu tenho a informação da minha empresa lá, num documento duro. Isso vocês podem fazer sozinhos. E outra coisa é, saibam quem são as assessorias de imprensa da região de vocês. Será que tem alguém específico disso? Façam uma reunião. Organizem com essa pessoa e falem, olha, eu não tenho condição, mas eu gostaria de ter você como o meu ponto base, como a minha informação. Estejam calçados. É igual advogado, gente. É ruim falar isso nesse sentido, mas é igual advogado. A gente sempre sabe quem é o amigo, quem é o tio, quem é o próximo, quem é o escritório que o dia que eu tiver um problema eu posso minimamente ligar para consultar. Então, estejam conscientes de que essa necessidade vai existir e fiquem minimamente preparados para isso, porque se acontecer, vocês sabem como agir. Como eu disse de novo, nós, a Beta, podemos dar orientação de como fazer, mas a gente não consegue gerenciar as crises dos nossos associados. Sim, orientá-los, mas não fazer a questão. Vocês querem falar mais alguma coisa, pessoal? Eu penso que é só complementar o que tu disse, Claro, né? fica à vontade. De entender que esse momento todo mundo torce para que não, mas a diferença é como a gente vai lidar com ele, né? E, mais uma vez, jornalista não é amigo, né? No momento, parece falando contra a nossa classe, mas é verdade, ele É precisa verdade. publicar, ele precisa da entrevista, ele precisa do clique, né? Então, ocorreu, não dá informação. Não tem uma comunicação que lhes atenda, consulte o jurídico, né? Porque às vezes até mesmo o que a gente fala pode abrir outras portas para outras crises, né, juridicamente. Com certeza. Então, sempre ter esse organizado, porta para dentro, já é um bom caminho, né, para estar preparado para esses momentos de crise. Perfeito. Né? E a frase sempre, estamos apurando, né? Exatamente. Do retorno, mas nunca ignorar Não uma ignora. solicitação da imprensa, Perfeito, porque perfeito. isso vira contra quem está ali ou os envolvidos, né? Sem dúvida alguma. Sim, e a gente hoje, ainda sendo, né, porta-voz da Beta, ninguém dá entrevista sem que a assessoria saiba. A nossa assessoria de imprensa sempre sabe. O Instagram não, o WhatsApp é sempre o deles. O assessor vai te mandar foto, ele vai te mandar os vídeos, ele vai te mandar informação, porque a gente constrói um centro de informação. Não é comigo, não é a vice-presidente, não é a diretora, não é a empresária. É com a assessoria de imprensa da Beta e é a eles que a gente responde. Então é importante a gente ter essa centralização. Só para complementar também, os jornalistas, eles são detetives. É a missão do jornalista cavucar, encontrar o que não está aparente. E nada melhor do que outros jornalistas para lidar com esse tipo de ação, né? Os jornalistas, eles fazem essa proteção da autoridade, a proteção da marca. Isso é importante. Perfeito, obrigada. Então, só para encerrar, gente, tem uma coisa que o Luizão sempre fala para a gente, eu acredito que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, que no ideograma chinês, a palavra crise é composta por 2 letras. Uma que significa perigo e outra que significa oportunidade. Então, dentro da crise, existem os 2 lados. Se a gente está pronto, ainda que haja perigo, é através da oportunidade que a gente vai se posicionar. Então, cuidem da comunicação da empresa de vocês, como vocês cuidam dos processos, da segurança, das operações. É fundamental que vocês estejam prontos
para que isso aconteça. Porque a hora que cair na rede social, eu tenho certeza absoluta que quem está aqui vai lembrar do nosso diálogo. Obrigada pela presença de todo mundo, obrigada a vocês dois, não só pela presença aqui, mas pelo trabalho incrível que fizeram ao longo desse momento de crise, né? Nós, como a Beta, estamos dentro do olho do furacão, mas, de certa forma, não era associado, não foi, né? Nós não éramos uma empresa, mas, ainda assim, a gente conseguiu passar por tudo isso porque nós estávamos preparados, não só a Beta, mas vocês também junto com a gente. Muito obrigada.